Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez, nessa linda noite fria, né? Mas que a gente possa aquecer aqui os nossos corações, né? Nos fortalecer, né? Para a continuidade das nossas tarefas existenciais. Nós cumprimentamos também os companheiros, as pessoas que possam estar nos assistindo pela internet mais uma vez esta noite, que a paz de Jesus também possa estar nos seus lares, onde eles estiverem, ou onde eles estiverem. Nós temos alguns recadinhos para passar antes de começar. Eu queria pedir a gentileza, se alguém tiver com o celular, por gentileza, ou desligar, ou colocar no vibracal, né, para não interromper, tá, queridos, por favor. Nós temos atividades todos os dias na nossa casa, de palestras, à exceção das sextas-feiras. Às sextas nós realizamos um trabalho de acompanhamento aos dependentes químicos e familiares. Quem se interessar por esse trabalho, ou tiver alguém com algum problema na família, né, pode nos procurar todas as sextas-feiras às 19h30. Né? Nós temos um grupo de apoio aos dependentes e seus familiares. É um trabalho muito interessante, importante, que nós estamos começando praticamente a realizar na nossa casa. De segunda, terça e quinta-feira, as reuniões às 20 horas, né? Começa às 20h15, com uma palestra, né? Uma exposição, o passe, né? E de quarta-feira à tarde, às 14h30, de sábado às 15 horas e domingo às 10 da manhã. E no domingo nós temos a evangelização infantil. Nós queríamos passar um recado que nós ainda temos aberto o nosso de sábado à tarde. Nós estamos fazendo um atendimento, escola, começou, né, um curso preparatório. Às vezes a pessoa quer iniciar na doutrina, ainda não dá, o final do ano já está aí, para não começar no primeiro ano, nem dá mesmo, né? Pode vir fazer esse curso preparatório, de sábado às 16 horas, está Maria Rita e Washington aí. É muito interessante esse aprendizado, esse início, né, na doutrina. Aqueles que tiverem vontade, disposição, quiserem vir conhecer mais a doutrina, é um preparatório mesmo, é super interessante. Nós realizamos o nosso trabalho social todo segundo sábado de cada mês, onde nós distribuímos 62 cestas para as famílias necessitadas, né? Além das roupinhas e de outras coisas que a gente tem à disposição. A gente convida as pessoas que quiserem conhecer essa tarefa, é muito importante, né? E é interessante esse nosso relacionamento com as pessoas, né? Através do assistencialismo. A gente acompanha essas famílias, tem buscado verificar se realmente elas precisam, né? Para que vocês saibam que a gente simplesmente não pega na rua essas pessoas e dá. A gente faz uma ficha, eles ficam numa fila, nós selecionamos essas famílias e procuramos fazer uma visita a essas casas para saber se realmente eles precisam disso, se realmente os familiares são aqueles que eles nos dizem, os seus dependentes, os seus filhos, os seus netos. Nós fazemos uma ficha para saber o ganho de cada família, para saber com quem nós estamos lidando, né? Nós não vamos simplesmente dar, porque a gente sabe que necessitados existem muitos, mas também existe, né, os espertalhões de plantão que se aproveitam nessa hora, né, e vão em vários lugares. Então a gente faz isso no sentido de tentar qualificar aqueles que realmente precisam e nós os acompanhamos, né? Nós vamos tentar qualificar cada vez mais essa tarefa. Ela não é muito fácil não, né? Às vezes as pessoas vêm de muito longe, nós precisamos de voluntários para fazer essas tarefas, visitar em seus lugares, são lugares difíceis, de difícil acesso, de difícil entrada às vezes nesses lugares, são favelas onde às vezes são protegidos por traficantes. A gente tem dificuldades, mas a gente tem lutado bastante para dar continuidade nessa tarefa e até aumentar o número de famílias assistidas. É um trabalho importante. Todo sábado também nós temos um lanche e uma bebida que nós servimos. Quando está frio a gente leva um chocolate, né, um pãozinho com manteiga e mortadela e queijo, né, alguma coisa, bolacha, para os moradores de rua, né? Esse trabalho antes era feito cada 15 dias, hoje o Daniel está coordenando esse grupo e nós estamos indo todos os sábados. Nós gostaríamos muito que as pessoas que tiverem disponibilidade, todos os sábados, comecem a partir de que hora, Dan? 6 horas? 6. A gente sai daqui às 6 horas da tarde, né? Já tem pessoas escaladas para comprar, porque mais importante do que o dinheiro, nós temos disponibilidade, né? Às vezes para trabalhar com isso. As pessoas se cotizam,
é a participação das pessoas, né? Era importante, aqueles que tiveram a disponibilidade, a gente passa 1 hora, né? No máximo 1 hora, nem isso, né? A gente sai sempre alguém com carro, né? Era importante, vocês que tiverem condições, venham, conheçam a tarefa, sabe? Porque não é só o alimento que a gente leva um agasalho, mas a gente leva um sorriso, carinho, sabe? Um acolhimento com amor a essas criaturas que ficam aí debaixo das pontes, morando debaixo do metrô. Nós procuramos atender nas imediações aqui, né? Não precisa ir muito longe para a gente encontrá-los. Antes de terminar, eu queria falar só que nós estamos realizando, vai ser realizado, o Vitória Regia é uma ONG que trabalha fazendo um trabalho muito importante com assistências com pessoas necessitadas e casas necessitadas. E a sua presidente, que é muito nossa amiga, a Doroti, está sempre nos ajudando. Como ela viu que nós reformamos a casa, tivemos alguns gastos, mais uma vez ela veio participar para nos ajudar. E ela vai dividir a renda desse bingo que eles vão fazer no dia 3 de dezembro, lá no Acre Clube, um lugar muito bonito, muito agradável, na Água Fria, né? Quem tiver condições, botar na agenda, nos ajudar, o convite vai custar R$45, tem direito a pizza, a refrigerante, a muita festa, vão ter crianças, desfile, o lugar é muito bonito, agradável, fácil de ir, né? Aqui na Água Fria, vocês podem pedir, aqueles que tiverem condições e quiserem ir, né? Esse convite dá direito também a 2 cartelas para participar do bingo, né? Além da pizza e daquilo que vai ser servido, café, docinhos, elas servem muito bem, né? E o importante, a arrecadação disso, metade vai vir para a Casa do Caminho, e a outra metade vai para ajudar a Aline. É uma moça que a gente ajuda todo ano, uma menina necessitada, ela é tetraplégica, ela necessita de um aparelho para ela poder andar. E a gente vai dar metade do que nós arrecadarmos, que esse dinheiro vai servir para comprar o aparelho para a Aline, né? Então, tem uma dupla finalidade de ajuda, né? Para a Casa do Caminho, né? Para a assistência social da Casa do Caminho e para a menina Aline. Se vocês quiserem conhecer o trabalho, participar, venham por favor, queridos, tá bom? Então, dado todos os nossos recados, nós agradecemos a paciência de vocês e vamos nos integrar agora com os nossos irmãos da espiritualidade, mais uma vez, esta noite. Sentado em nossos lugares, calma e tranquilamente, vamos relaxar o corpo, soltar os braços, as pernas. Vamos cerrar os nossos olhos, não por atitude mítica, né, ou mística, mas para que nós possamos nos voltar para dentro de nós e tentar sentir, através da nossa participação, a presença da espiritualidade, que de há muito aqui se encontra preparando esse ambiente para nos receber, com carinho, com amor. Eles são sabedores de cada uma das nossas dificuldades, de cada um dos nossos problemas, mesmo antes da gente pisar e entrar nessa porta. Eles nos acolhem, nos recebem. Na noite de terça-feira, que nós dedicamos principalmente aos químicos dependentes, dos 2 lados da vida, né? A garotada, eles nos trazem os meninos que vêm aqui, essa sala se expande. Nós temos muitos irmãozinhos nossos recebendo tratamento. A maioria é jovem, que desencarnou numa situação difícil, mas eles estão aqui, compartilhando conosco esse espaço e vêm aqui para receber nossas vibrações, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso respeito. Eles se preparam para novas etapas existenciais, partindo de uma situação difícil, é verdade, mas com mais compreensão, com os olhos e os corações mais voltados para Jesus através dos ensinamentos que eles têm recebido, assim como todos nós. Por isso nós estamos aqui, irmãos. A corrente médica sempre presente, nossos irmãos da espiritualidade, a equipe dos jovens que sempre nos acompanham nesta noite de terça-feira, todos aqui. Obrigado, irmãos queridos, em nome de Jesus, o nosso Mestre maior, em nome de nosso Pai misericordioso, nós agradecemos, Senhor, pela vida neste dia abençoado, pela chuva, pelo sol, pelo vento, por todas as oportunidades, pela família, pelo trabalho, mas acima de tudo por nossas vidas, Pai. Abençoa-nos mais uma vez e que os nossos corações possam estar fortalecidos e a nossa mente aberta, para que nós possamos receber mais uma vez os ensinamentos e raciocinarmos sobre eles, pensarmos sobre eles e tentarmos acalentar em nós e vivenciá-los na medida das nossas possibilidades, sem violência, mas compreendendo que só a prática do bem é que vai nos fazer ser criaturas melhores, para nós e para aqueles que nos cercam. Assim, agradecidos, queridos, vamos voltando a esse ambiente, reabrindo os nossos olhos e
prestando bastante atenção na exposição dessa noite, que vai ser feita por nossa companheira Kátia. Bem-vindos, queridos. Boa noite. O livro Motivo está no Atitudes Renovadas, do Divaldo, através do espírito de Joana de Ângeles, e nos fala de um assunto delicado, né? Nós vamos envolver com carinho a nossa companheira Kátia, para que ela seja mais uma vez feliz esta noite. Ela vai nos falar sobre enfermidades. Seja bem-vinda. Obrigada. Deus te abençoe. Boa noite a todos, os que estão aqui literal e virtualmente, né? E é muito interessante a gente falar sobre enfermidade, porque de um modo geral, todos nós falamos muito em doença, né? E esquecemos que a doença, na verdade, é o contrário do ideal. Porque se a lei divina é a lei do amor, e se tudo que tende na lei divina tende ao bem, a doença é algo que tende a desaparecer conforme nós fazemos a nossa trajetória evolutiva. Porque a doença é uma forma de correção dos nossos desvios da rota ou dos nossos descumprimentos da lei. De que forma seja esse descumprimento, porque existem vários níveis e vários tipos de doença. E nós temos que ver que todas as nossas dependências são, de um modo geral, desequilíbrios, e todo desequilíbrio é uma doença. É um caminho meio torto, parece, né? Mas quando nós pensamos que, quando nós estamos chateados ou magoados ou entristecidos, nós estamos descumprindo a lei divina, que é a lei do amor, da alegria, do entendimento, da busca da felicidade, nós estamos sobrecarregando o nosso organismo com uma série de toxinas, de hormônios, de mudança de ritmo orgânico que pode levar a algum prejuízo. O corpo, para nós espíritas, é um instrumento evolutivo. Nós temos, dentro desse conceito, o corpo ideal para aquilo que viemos tentar equacionar nessa encarnação. Tentar por quê, né? Porque, na verdade, nós estamos preparados para equacionar uma série de coisas que, de repente, nós resolvemos não mais nos preocuparmos com isso e passamos a agir como estamos acostumados, ou como é mais fácil, ou como todo mundo faz. E aí, muitas vezes, nós conseguimos não cumprir aquilo que viemos fazer. E aí, claro que também o nosso corpo, que foi apropriado para uma determinada tarefa, foi preparada para um determinado ritmo de vida, passa a ser penalizado. E com isso vai gerar desarranjos outros, né? Então, a doença nós temos que entender como uma fuga do equilíbrio. Toda vez que sai do equilíbrio, nós vamos ter algum problema. E o corpo, na verdade, ele não tem, né, de forma alguma, vontade própria. O corpo é matéria. E quem manda no corpo é o espírito. Então, é dentro desse conceito de doença ou de saúde que nós vamos conversar, né? Baseados no texto de Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, que é psicografado pelo Divaldo. O que ela começa... Eu esqueço de tirar o casaco, aí eu sofro aqui. Ela começa o texto... ela divide o texto em duas fases. O presente, e vai falar da tendência futura de cura, de medicina, de forma de se enxergar a cura. Porque quando se fala de cura, nós temos que ver o que nós entendemos por cura. Porque se o nosso conceito de cura é, eu estou com dor de cabeça, eu tomo remédio, a dor de cabeça passa, se isso é estar curado, é uma coisa. Agora, se nós entendermos por cura não ter mais dor de cabeça, nós estamos falando de uma outra coisa e de um processo muito mais complexo que muitas vezes vai além desta encarnação. Por quê? Porque há prejuízos que nós causamos no nosso corpo que nós não vamos conseguir resolver nessa encarnação mais. Não é? Tem coisas que a gente não resolve, né? Depois que a gente penalizou o corpo e teve que até tirar uns pedacinhos ou outro que a gente tinha ainda de alguma forma, não é? Esse pedacinho não vai voltar. Então, nós não vamos conseguir
equacionar o problema que gerou a doença. Mas nós vamos ter que deixar para uma próxima encarnação, para tentarmos refazer este caminho. Não quero que vocês fiquem assustados, né, nem apavorados, mas é interessante pensarmos, então, como nós enxergamos a cura. Porque, quando eu falo de que nós penalizamos o corpo, eu não estou falando apenas, e a Joana também aqui no livro deixa isso bem claro nesse texto, desta presente encarnação, desta nossa existência, deste momento. Nós temos um passado que o nosso presente é consequência desse passado. Acontece que muitas vezes esse passado não está tão no passado assim. Nós vivemos carregando os mesmos problemas há muito tempo. Basta ver o nosso dia a dia, como as coisas se comportam, não é? A gente lembra de fatos desagradáveis da nossa infância, a gente lembra de fatos desagradáveis da nossa adolescência, a gente lembra das minúcias do que as pessoas fazem para a gente de negativo. Mas raramente lembramos das alegrias, das coisas boas que nós vivenciamos. Então, na verdade, nós ficamos carregando uma bagagem pesada que não é agradável, que não gera bem-estar. Então, se não gera bem-estar, automaticamente nós estamos caminhando para a doença. Lembrando que espiritualmente, o não buscar o bem-estar já é uma doença espiritual, que a psicologia na matéria também vem estudar isso, né? Falando de quanto nós, muitas vezes, nos machucamos, nos penalizamos, nos judiamos, até pela nossa consciência culpada. Cada vez que a gente faz uma coisa que fala assim, eu não devia ter feito isso, e começa a autopunição, nós estamos, na verdade, fazendo um processo contrário à busca do equilíbrio e da felicidade. E vai gerar problemas de saúde física, além do problema psicológico, que tem origem no espírito. Ou seja, todos os nossos problemas de saúde vão ter origem naquilo que somos em essência. Seres em processo evolutivo que muitas vezes não têm controle de si, muitas vezes não se conhecem, muitas vezes não sabem que caminhos e que opções estão fazendo e a consequência dessas opções. Então, da mesma forma que nós carregamos os nossos problemas desde a nossa infância, nós carregamos de encarnações passadas. Eu me sinto muito confortável para falar isso, mesmo se houver alguém, seja aqui, seja na internet, que não acredite em reencarnação, porque nós estamos falando de uma casa espírita, né? Então, essa é aquilo que nós acreditamos. Né? Então, não dá para falar de doença e da relação do espírito com o corpo físico dentro do conceito que eu disse que nós temos o corpo apropriado para aquilo que viemos fazer, se nós não pensarmos no nosso passado. Porque o que nós viemos fazer tem relação com aquilo que precisa ser mudado na nossa trajetória evolutiva. E aí o corpo é importantíssimo. Então o corpo, enquanto instrumento do espírito, tem relação com a obra divina. E a partir do momento que nós penalizamos o nosso corpo por qualquer processo, nós estamos descumprindo a lei. Por qualquer excesso, nós acabamos descumprindo a lei. E por excesso, vale o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de diversão, tudo que é excessivo, né? O excesso de comida, ou o excesso da não comida, né? Tudo isso vai gerar resultados no nosso corpo. Eu sempre brinco, né, que até os 25 anos a gente não nota muito essas coisas, né? Mas depois dos 25 a gente começa a perceber. Depois dos 30, dos 40, dos 50, você nem precisa mais perceber depois dos 50, porque o corpo grita, né? E qualquer coisa que você fizesse aos 25, se você vai fazer aos 50, o corpo se ressente e não se recupera. Porque, na verdade, ele está sobrecarregado. Ele vem num ritmo de sobrecarga. Então, não é que, meu corpo estourou quando eu tinha 50 anos. Não, na verdade, o processo é como qualquer máquina que não tem a manutenção. Não, mas eu vou no médico, eu tomo remédio. E é bem disso que a Joana fala, aqui nessa parte do presente. Eu vou no médico, eu tomo remédio. Então, mas o remédio é para quê? Como que a medicina nos olha? Claro, há correntes e correntes da medicina, e tem sempre aquela tendência mais holística, né? Está até voltando à moda, o clínico geral, né? Médico de família. Está voltando a ser procurado,
tem muitos especialistas que também são clínicos gerais, para conseguir olhar o paciente, pelo menos como um organismo único. Né? Porque teve aí na década de 80, 90, a gente ia... Se era a unha do dedo indicador, era um médico. Se era a unha do dedo anular, era outro médico. Sem muito exagero, viu, gente? Porque até hoje, quando você fala em ortopedia, tem especialista em pé, em joelho, em dedo, em punho, em coluna, em cabeça, em costela. E a gente vira um retalho. Né? Vira um monte de, como eu brinco, de partes e peças, né? Que vão ser tratadas como partes e peças, esquecendo que tem um conjunto. E esse conjunto é regido por um ser inteligente que, pela sua vontade, determina as reações nesse conjunto, nessa máquina, nesse instrumento. Ah, não, mas a minha vontade é ser feliz. Tá bom, mas o que a gente faz para ser feliz? E, primeiro, né, o que é ser feliz para nós? O que é ser livre, o que é ser feliz, o que é poder fazer o que quiser, o que é viver a vida. A nossa visão, o nosso conceito, a nossa opinião sobre esses pontos vão determinar a reação do nosso corpo à vida que nós levamos. Né? Então, ela fala que a medicina nos olha de forma seccionada, de forma parcial, procurando tratar efeitos e não causas. É o que eu falei da dor de cabeça, né? Quantas pessoas têm gastrite nos dias atuais? Né? E por que tem gastrite? Porque se alimenta mal, porque é nervoso, porque é irritado, porque não se alimenta, ou porque toma e come uma série de alimentos e bebidas que vão prejudicar o estômago. É simples. Né? Mas não é simples, porque nós não queremos deixar de comer e de beber aquilo que nos causa prazer. E aí volto para as perguntas. O que é ter prazer, o que é felicidade, o que é viver bem, né? Porque aí nós vamos ter que pensar que não é também uma penalização. Nós não somos castigados. Como eu me alimento mal, então eu tenho gastrite, porque é uma forma da lei divina me corrigir. Não, né? A coisa não é assim. A lei, porque aí é uma coisa muito fatalista e primeiro, né, nós não vemos Deus como o Criador e não vemos a sua lei como a lei do amor e da justiça. Nós começamos a ver Deus como um ser parcimonioso e nós voltamos lá para a imagem divina do judaísmo de Moisés, né, que Deus castigava, que Deus punia. Na verdade, nós somos, pela lei de causalidade, que é a base também da lei divina, pela causalidade, nós vamos ter as consequências correspondentes às nossas atitudes. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Porque nós carregamos ao longo da nossa trajetória evolutiva toda a ideia de que Deus, né, e Jesus inclusive fala isso, que não cai um cabelo sem que seja a vontade de Deus. E por causa desse conceito, a gente acha que Deus está... sentado, sem fazer absolutamente nada, olhando só para nós lá, né, do seu trono, porque daí nós vamos para aquela visão do Deus de todo sempre, que não é a visão espírita da divindade, né, em que ele está sentado lá sem fazer absolutamente nada, olhando para nós, falando assim, hoje a Sandra vai perder 5 cabelos. Né? Não, só hoje, assim, né? Tem dias que eu perco uns 40 quando eu lavo a cabeça, né? Então, e por que perde mais, por que perde menos? É porque eu dormi pouco, porque eu estou cansada. Não é o cabelo que está caindo, sou eu que estou levando meu cabelo a se afastar de mim. Né? Não é que ele quer ir embora, sou eu que afasto. Né? Não é? Tem problemas genéticos, né? Em muitos casos, inclusive para as mulheres hoje, a gente vê mulheres hoje com muito pouco cabelo. Né? São problemas genéticos, problemas de heranças familiares, mas também que as heranças familiares que nós temos para a formação desse corpo tem relação com coisas que nós vamos resolver. Ora, para quem é muito vaidoso, não deve existir coisa pior do que perder cabelo. Não é? Deve ser terrível, não é? É ou não é? Não é? Não lembra de quando você tinha? Hã? Então, porque a gente vê umas coisas, né? Porque hoje está na moda ser careca, né? Rapar a cabeça
Isso está na moda. Mas até uns 15 anos atrás, os homens faziam qualquer coisa para não aparecer a careca, né? Então pegava o cabelo que estava aqui embaixo, crescia, assim, atravessava. Né? Teve a época do implante, então, que eram os caminhinhos, né? O jardim, né? Eu não estou falando isso contrariamente, não é isso. Mas nós temos que começar a olhar as reações do nosso corpo como aprendizados. Como coisas que têm finalidades para a nossa evolução. Daí você vai falar assim, e perder cabelo, ela tem finalidade? Tem, vai trabalhar a vaidade, vai trabalhar a relação com a mudança do corpo, com a mudança visual do corpo. Mulheres entendem disso quando cortam o cabelo, quando tinge o cabelo, quando muda a cor de cabelo, você fica com outra cara. E como você lida com essa mudança. Então, tudo na nossa vida tem um objetivo. Agora, Deus não está realmente sentado lá no trono, olhando para a gente, falando assim, olha, hoje vai acontecer tal coisa. Para você, não. Deus olha para nós da forma como Jesus coloca, através da ação da lei, criada por Ele. Ou seja, é a lei da causalidade. Aquilo que eu faço, eu vou responder pelo efeito. E quando se fala da lei da causalidade, normalmente a gente pensa no que é negativo. E não, a lei da causalidade também está ligada ao que é positivo. Porque se é causa e efeito, se eu faço o bem, o efeito vai ser o bem. A gente sempre que fala nisso, né, as pessoas já pensam nos problemas, nos erros. Não, nós temos que começar a pensar que ela vale para as nossas ações. Então, o efeito tem origem numa ação praticada. E essa ação, se for para a conservação do meu corpo vai ficar conservado. Se for para a penalização do meu corpo vai ser penalizado. E não tem nada a ver com castigo divino, nem com fatalidade. E isto muda a cada momento. Então, nós somos, na verdade, um complexo de emoções, de sentimentos, de comportamentos, que se refletem na forma como nós vivemos, nos relacionamos, nos alimentamos, trabalhamos. Não é o nosso trabalho que exige de nós um comportamento. Somos nós que procuramos o trabalho que tem relação com o comportamento que nós achamos interessante. Ou, se não é com o comportamento, é com a renda que seja suficiente para nos possibilitar conquistar o que nós consideramos interessante. E aí, nós vamos ter o resultado da ação. Nós vamos ter a resposta àquilo que fazemos. E claro que nós somos pessoas extremamente insatisfeitas. Então, né, a Joana disse que quando nós vamos ao médico, o médico deveria perguntar como está a nossa situação financeira, emocional, nossos relacionamentos, nossa alimentação. Situação financeira, claro que o médico não precisa perguntar muito, né? Mas está todo mundo realmente endividado. Mas está todo mundo sempre ganhando menos do que precisa, né? É bem por aí. Mas a forma como nós lidamos com essa situação determina alguns problemas de saúde. Se eu não consigo dormir porque eu estou cheia de dívida, isso vai se refletir no meu corpo. Ou se eu não consigo dormir porque eu não sei como gastar meu dinheiro, estou procurando uma forma, né? Isso também vai se refletir na minha vida, não é assim? Ué, né? Vocês gostaram dessa possibilidade, né? Então, quando se fala, né, que ela diz o seguinte para a gente, que muitas vezes nós nos curamos sem recuperarmos a saúde. Ou seja, nós deixamos de ter um determinado problema, mas nós não estamos curados daquilo. Há sempre uma possibilidade disso voltar a acontecer. Tem um filme que fez muito sucesso aí há uns 4, 5 anos atrás, que chama O Segredo, que trabalha com a teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, mas é complicado, porque, na verdade, eles trabalham muito como se nós pudéssemos conquistar neste momento qualquer coisa. Não é bem assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não adianta eu querer ficar como a Gisele Bündchen, eu sempre falo isso para vocês, que eu não vou conseguir, né? Eu não tenho a menor possibilidade de chegar nisso. Então não adianta eu querer. Mas tem algumas coisas, não sei se alguém aqui já viu aquele filme, muito interessante. Então tem pessoas que se curaram de doenças gravíssimas, tidas como incuráveis, pela mudança absoluta, completa
do comportamento e da forma de olhar o mundo. Ora, aí a cura vai se fazer. Mesmo que esse corpo não tenha mais condição de suportar a cura, porque ele perdeu os pedacinhos, né, ele, na próxima encarnação, o nosso corpo não vai mais ter a tendência para esse problema. E aí a cura se faz. Quando nós temos gastrite, resolvemos mudar a nossa alimentação e parar de ficar aflito por toda e qualquer coisa. Quando eu digo toda e qualquer coisa, eu não estou dizendo que a coisa é pequena, não é isso. Eu não estou dizendo que o problema não é grande, que o problema não é importante. Mas nós temos que nos perguntar se a preocupação que gera um mal físico resolve o problema. Porque se não se resolve, nós estamos arranjando mais um problema. Claro, né? Não existe nada melhor para um problema do que um problema novo. E maior, né? Porque o outro vai ficar pequeno e vai ficar esquecido, porque vai ter algo mais importante para a gente se preocupar. Então, se a gastrite virar uma úlcera, vai ser bem mais interessante. Porque a gastrite acabou, agora a úlcera é outro problema. E seríssimo, né? E esse realmente vai fazer com que as pessoas se condoam de mim. E este é um ponto importantíssimo quando nós falamos em saúde e doença. O que nós buscamos... Por que nós falamos tanto de doença? Por que nós falamos tão pouco de saúde? Porque, na verdade, nós achamos que estar com problemas... E quando eu falo de problema, é doença, porque o problema vai se refletir no comportamento do nosso corpo físico. Tá? Vamos pensar a doença da preocupação, né? Quando nós fazemos isso, na verdade, nós queremos atenção muitas vezes. E pelo costume de buscar atenção, de buscar atenção, de buscar atenção, às vezes ficar doente é mais fácil do que ficar saudável. Porque quem está saudável, as pessoas não ligam para saber como ela vai. Liga. Pode ligar, de repente, para ouvir uma piada, ouvir uma conversa, ouvir a pessoa falar assim, eu te liguei porque eu não estava bem, e falar com você é ótimo. Eu fico fantástica, ótimo, consigo dar risada. E pronto, isso não é uma forma de ajudar o outro na sua cura e de processarmos a nossa cura. Porque enquanto nós estamos ajudando o outro a sair da sua condição, nós estamos deixando de pensar na nossa condição. Quando vai sair de sábado para distribuir o lanche aqui, né, na Cruzeiro do Sul, as coisas que se vê nos fazem ver que muitas vezes nós nos preocupamos por coisas que não são tão grandiosas em termos absolutos, em termos comparativos, que há pessoas com problemas realmente muito sérios, de todos os tipos, né? Tem lugar aqui, meu amor? Não, tem lugar aqui, por favor. Então, a Joana vai nos falar que no futuro, a tendência, né, a medicina do futuro, seria aquela medicina em que o médico vai integrar. Ela chama de medicina integrativa, inclusive, que vai providenciar equipes especializadas em terapêuticas energéticas. E aí ela fala do passe, da água, das orações intercessórias e renovadoras. A própria ciência tem estudado muito a recuperação das pessoas que têm fé, das pessoas que vão rezar com elas, que outras pessoas vão rezar com elas no quarto. Como a recuperação dessas pessoas é mais rápida do que das que não têm fé. É legal pensar nisso. Então, o ter fé nos ajuda. Claro, por quê, meus amores? Porque quando nós fazemos uma prece bem feita, nós temos que elevar o nosso padrão vibratório. E para elevar o nosso padrão vibratório, nós não podemos pensar naquilo que nos incomoda. Porque se nós pensamos no que nos incomoda, nós vamos baixar o nosso padrão vibratório. Tem um livro fantástico do Martins Peralva, que chama Estudando a Mediunidade. Ele escreveu esse livro. A última vez que eu vim aqui eu falei desse mesmo livro, mas é um outro capítulo. Eu falei do capítulo que fala do casamento, mas ele tem um capítulo, esse livro, o Peralva escreveu para ajudar no estudo do mecanismo, nos domínios da mediunidade do André Luiz. Tem um capítulo lá que ele fala da prece. E é muito interessante, porque ele nos coloca que existe a prece horizontal e a prece vertical. A vertical é aquela que nós conseguimos alcançar espíritos elevados que vão renovar as nossas energias. E a prece na horizontal é a prece que nós fazemos e que somos atendidos por aqueles que estão na mesma faixa vibratória que nós.
é ótimo, né? Isso faz com que a gente dê uma brecada, assim, fala assim, como estou orando. E ele diz, inclusive, que tem uma outra prece que ele chama de invocação. Não é evocação, é invocação. Que é quando nós fazemos prece para baixo do nosso padrão vibratório, pedindo que nos resolvam coisas corriqueiras da nossa vida. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Isto é terrível. Ou seja, o que nós pedimos na nossa oração vai determinar o que nós nos ligamos, a faixa vibratória em que estamos agindo, e isso tem reflexo diretamente no nosso corpo físico, como a ciência está provando pelo estudo das pessoas que se recuperam com a prece, mais rapidamente do que as que não foram. Agora, que tipo de prece essas pessoas então estão fazendo? A vertical. Ou, pelo menos, elas conseguem, no momento da prece, se elevar um pouco para fazer na horizontal, num nível vibratório um pouco mais elevado. Porque não tem problema orar na vertical, na horizontal. O problema é aqui, em que faixa vibratória nós estamos localizados. E aí, então, a gente descobre coisas muito interessantes. Dá para orar e ter uma boa resposta quando nós estamos com raiva? Ou primeiro vai ter que passar a raiva para depois orar? Né? Percebe? Porque senão nós estamos quase fazendo uma invocação. Depende do tamanho da raiva, o que nós estamos fazendo mesmo é invocação. Podemos até achar que estamos nos sentindo bem, porque nos sentimos vingados. Não, é uma questão de como nós nos relacionamos com isso. Então, quando ela fala aqui da medicina futura, ela fala de nós começarmos a trabalhar, em vez de drogas cada vez mais pesadas, trabalhar com elementos cada vez mais sutis, que vão agir diretamente no nosso perispírito, em níveis vibratórios também mais sutis, corrigindo o que está mais próximo da essência. Por quê? Quando nós encarnamos, isso é meio técnico, né? Mas o nosso corpo físico é moldado por aquilo que Paulo de Tarso chamava de corpo sutil, né? Mas que nós chamamos de perispírito, né? Que é um molde, na verdade, ele é preparado para fazer a junção, a divisão celular inicial e cuidar do nosso organismo físico mais denso durante toda a nossa encarnação. Então, ele é preparado para reunir magneticamente os genes, os cromossomas que vão permitir que tenhamos um corpo X. Tá? Quem se interessa por isso, o livro é difícil de ler, mas Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, fala sobre isso. Tem, aliás, o elucidário da Evolução em Dois Mundos, que é o dicionário para entender a terminologia. Mas, e quem quiser ler coisa um pouco mais simples, no livro Missionários da Luz, tem a reencarnação do Sigismundo, que fala sobre os mapas reencarnatórios, que é feito para o Sigismundo encarnar. Então, dá para ter uma ideia que no Evolução em Dois Mundos ele vai se aprofundar um pouco dentro desse conceito. Então, quando a gente fala da ação de elementos menos densos através do perispírito, nós estamos falando de uma cura um pouco mais profunda do que a do corpo físico. Mas, se nós, como espíritos, não agirmos de forma a transformar ou a manter as energias que são colocadas, as novas energias que são colocadas no nosso perispírito, nós vamos entrar em desequilíbrio novamente. Então, vamos ao passe, né? Porque aí a gente chega no ponto. A gente vem para o centro, ouve a palestra, às vezes fica assim, ai meu Deus, esse falatório que não acaba nunca, né? Mas, só vim aqui tomar passe. Porque a gente chega no centro e fala assim, eu vim tomar passe, mas eu vou ter que ouvir palestra? Não sei se fazem isso aqui, mas tem o pessoal que reclama de ouvir a palestra. Acontece que, enquanto a gente está aqui ouvindo a palestra, o plano espiritual já está agindo naquilo que nós necessitamos. Porque receber energias que organizem os nossos centros vitais, os nossos centros de força, recompõem as nossas energias, mude o nosso padrão vibratório, não são 2 minutos, meus amores. Que é mais ou menos o que dura o passe, se muito. Marquem, cronometrem, vocês vão ver que o passe é rápido. É 1 minuto, 30 segundos,
né? Então a coisa tem que começar, por causa da forma como nós somos, muito antes. E às vezes começa na hora que nós levantamos, não é só aqui na casa. Cada vez que a gente lembra que vem para casa, ou que hoje é dia de trabalho, hoje é dia de passe, de acordo com a forma e com a cara com que nós lembramos, nós estamos favorecendo ou não o trabalho. Ah, hoje eu vou ter que ir lá no centro, ter que ouvir aquele povo falar só para receber um passe. Bom, está dificultando o trabalho. Aí o plano espiritual, né, daí a gente consegue, fez tudo bonitinho, ouviu a palestra com boa vontade, tomou o passe lá, com a predisposição de ficar bom e se sente flutuando. Não é assim? Aí chega no metrô ou pega o carro, acabou. Ou a hora que lembra do problema que te trouxe aqui, vai tudo para fora. A gente expele, muda esse padrão com uma rapidez tão grande que a energia se esvai. O que nós precisamos, e quando nós começamos a entender o processo, nós podemos favorecer que, favorecer que essa energia fique por mais tempo conosco. É como se a gente desse uma coladinha, assim, um pouco melhor, né? Ó, vou dar uma seguradinha aqui. Se nós conseguirmos lembrar tudo que aconteceu para que a gente pudesse, em 1 minuto, receber um passe. Se a gente pensar que durante esse tempo todo, essa quase 1 hora que nós estamos aqui conversando, o Silvio, agora eu, nós estamos sendo atendidos. E essa energia está mudando. Mas para que isso aconteça, nós temos então que ter a ação direta sobre o nosso corpo, seja o nosso corpo físico, seja o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que é o corpo sutil, tem vários nomes aí, né? Que Paulo de Tarso, isso também não é coisa de espírita, porque Paulo de Tarso fala lá nas suas epístolas, e em todas as religiões antigas, bem antigas, já se falava num outro corpo, né, que acompanhava o espírito. Então, quando a gente começa a perceber que nós precisamos agir em benefício da preservação dessa energia que nós recebemos, é que vai entrar uma coisa que só o espiritismo, pelo menos dentre as doutrinas que eu conheço, as religiões, é o espiritismo e mais umas 2 ou 3 que se preocupam com isso, que é a modificação do ser. Se nós não investirmos na nossa mudança, a cura não vai se fazer. Porque se a tendência é que a cura se dê cada vez por processos mais sutis, eu vou ter que ter a minha parcela aí de contribuição. E para isso eu vou precisar favorecer a cura. E aí vem aquela historinha, ter fé basta ou eu vou ter que ter convicção? Porque fé é acreditar. Ter convicção é ter a absoluta certeza de que é assim mesmo. Então, voltando para aquele filme que eu falei, que tem uma série de coisas ali que eu não concordo, que é O Segredo, mostra claramente que algumas pessoas conseguiram curas fantásticas através da mudança da sua forma de olhar o mundo. Como há pessoas que conseguem desencarnar muito rapidamente pela mudança na sua forma de ver o mundo. Isso eu não estou falando que desencarna rapidamente num estado bom, né? Estou falando de pessoas que adoecem e desencarnam muito rapidamente por alguma mágoa, por alguma tristeza, por alguma frustração, e a pessoa mingua. Ou seja, na verdade, nós podemos acelerar ou não a nossa desencarnação pela forma como nós lidamos com o nosso corpo. É isso que Joana nos traz no texto. E ela nos diz, inclusive, o seguinte, olha, que saudável ou enfermo, nós não devemos esquecer de que somos feitos, do que somos feitos, né? E temos que, para isso, recompor emocionalmente mediante o cultivo de pensamentos edificantes. E ela dá o seguinte recado, refugiando-te em leituras enobrecedoras, reflexionando ou refletindo a respeito dos temas que te elevam espiritualmente e orando sempre. E aí nós vamos, então, pensar em que faixa nós estamos orando. E a faixa dos amores é determinada por 2 coisas básicas.
Uma delas é o que eu estou pedindo. E a segunda é o objetivo daquilo que eu estou pedindo. O resto todo se resolve por aí. Né? E aí, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de duas passagens de Jesus. Na verdade, uma passagem de Jesus, que está em Marcos, capítulo 9, de 10 a 12, que eu vou ler para vocês. Porque hoje eu não quero estourar meu tempo, então vou tentar ser rápida aqui. Eu já estourei, aliás, né? Que Jesus... Está em Mateus, que 10 para as 9, já são 5 para as 9. Mateus 9, de 10 a 12. Jesus diz o seguinte. Estando Jesus à mesa na casa de um homem que se chamava Mateus, Mateus contando, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, tendo visto isso, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Publicanos eram os coletores de impostos e fariseus eram os judeus do templo que seguiam a lei da forma mais rigorosa possível pela palavra. E aí, Jesus, ouvindo o que foi dito, responde: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. E essa passagem é muito interessante, porque, de um modo geral, aos 25 anos, nós achamos que nós somos os seres mais saudáveis e perfeitos do mundo. Aos 30 a gente começa a descobrir que não é bem assim. E aí aos 50 a gente vai ter que correr atrás para tentar resolver alguns pepinos. Ou seja, nós mudamos, mas muitas vezes nós continuamos achando que somos vítimas e que nós não merecemos passar pelo que passamos. Jesus veio para os doentes porque os sãos são orgulhosos e não pedem ajuda nem socorro. Só os doentes conseguem desenvolver alguma humildade. Então, a doença é importante como ferramenta evolutiva, como revisão de conceitos e como transformação, como instrumento do nosso autoconhecimento, da nossa busca de elevação espiritual. É isso que nós temos que estar atentos e é essa a mensagem que a Joana nos traz. Né? E aí, quem se interessa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, tem um texto sobre o cuidado do corpo e do espírito no capítulo do Sede Perfeitos. Obrigada. Obrigada. Você vai acabar de responder umas perguntinhas. Uma pergunta. Se for alguma pergunta fora do tema, ela responde também, mas depois que terminar a palestra. Então vamos tentar. Bom, eu já vou começar a falar. Então quer dizer que, para muitas pessoas, a única cura é a doença. Você concorda? A única, e aí vem uma palavra legal que eu gosto muito, né? Quer dizer, o pessoal gosta muito e eu me preocupo muito com essa palavra, que é o merecimento. Porque as pessoas dizem, se eu tiver merecimento eu sou curada. Não, a doença pode ser o merecimento. E aí é que a coisa vai ficar difícil. Mas, então eu mereço ficar doente? Sim, como ferramenta evolutiva, como forma de revisão de conceitos. Se não tem outra forma da gente evoluir, vai a forma que tiver. A lei divina, entre as leis divinas, tem uma que chama lei do progresso, que é assim, se você dificulta a ação da lei sobre você, uma hora a lei vai se fazer e você vai avançar. Colabore ou não colabore, você vai. É como no trânsito, você está parado lá, o povo começa a buzinar, 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 buzinar. Você vai ter que andar, você vai ter que acordar, vai ter que sair. É mais ou menos a mesma coisa, vai ter que sair caminhando. Né? Então, essa palavra merecimento está diretamente ligada a isso. Alguém quer fazer uma pergunta para ela sobre a temática de enfermidades? Né? É um tema interessante, né? A maioria de nós, né, nós somos a Terra tem várias escola, acima de tudo uma escola abençoada, mas ela é um grande hospital, é um teatro às vezes, né? A gente tem que representar circo. Alguns papéis, às vezes um circo, né? Mas acima de tudo uma escola abençoada. Mas também é um grande hospital, porque a grande maioria de nós, realmente, ela vai concordar, nós somos doentes. Kátia? São heranças. Somos herdeiros de nós mesmos, nos dizia André Luiz. Às vezes as pessoas falam, pô, que oportunidade tem? Uma pessoa renasce já doente. O bebê já vem
mente, aquele corpo já vem adoecido. Muitas vezes para fazer passar por uma prova a família, às vezes para ele próprio resgatar, através do difícil, né? Bem de forma bem antecipada, né? Bem prematuramente, né? A gente não diz daqueles que sofrem um acidente, ou daqueles que beberam e morreram por cirrose, daqueles que se drogaram e se acidentaram. Isso é antecipação de existência. Isso é, né? Mas na grande maioria das vezes nós retornamos. André Luiz nos dizia, isso surpreendeu o André quando chegou. A grande maioria da humanidade retorna antes da hora para o plano espiritual. Nós adiantamos muito essa volta, exatamente porque não cuidamos bem de nós mesmos, né? Mas é vocês que precisam fazer uma pergunta, queridos. Não sou eu que tenho que fazer outra palestra. Hã? Nada. Ó, se vocês quiserem saber, é um assunto muito interessante, queridos. E às vezes a gente vivencia e às vezes a gente tem que refletir. Aquilo que foi dito hoje aqui é muito importante para que a gente reflita a respeito daquilo que nós somos e o que nós queremos para nós. O que nós estamos fazendo por nós. E o quanto nós queremos viver e de que maneira nós queremos viver. É disso principalmente que tratou a exposição dessa noite. A Kátia vai estar aqui um pouco mais, até o término dos trabalhos. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa para ela, vai estar aqui. Obrigado por tudo, viu, querida? Deus te abençoe, amor. Obrigado por tudo. Então é isso, queridos. As informações que nós recebemos são muito importantes, que nós possamos refletir a respeito delas. Né? A gente recebe as informações, às vezes a gente até não entende num determinado momento, a gente tem que deixar amadurecer em nós, cair em nós, e para a gente refletir realmente, né? Para que a gente aprenda melhor e aí a gente comece a aplicar os ensinamentos no nosso dia a dia, sabe? Através das nossas novas escolhas, que às vezes nós temos que começar a fazer, e vale a pena a gente refletir e começar a fazer novas escolhas, principalmente se elas vão nos conduzir por momentos melhores, por caminhos mais suaves, onde nós vamos compreender mais o porquê nós estamos vivendo, porquê nós estamos aqui nessa vida. E com certeza não é para tirar férias não, gente, viu? Nós temos muitas coisas a aprender. Vamos aproveitar esse momento, respirando profundamente, tranquilo, aproveitando a presença da espiritualidade superior aqui entre nós. Foi isso que a nossa companheira disse, é extremamente verdade. Aqui estão presentes espíritos que vêm para esta tarefa para nos acolher, para nos auxiliar, para nos ajudar, para minimizar alguns dos nossos problemas e para nos trazer conforto e força. A que nós não nos tornemos refratários vai depender de nós. Que possamos guardar essas energias através do trabalhar do nosso sentimento, dessa nova visão da vida, de nós mesmos e das coisas que nos cercam. Somos seres em passagem aprendendo a viver. Que possamos fazer o melhor por nós. Nesse momento, queridos, vamos cerrar os nossos olhos então, elevar o nosso pensamento e saber que nós somos fontes geradoras de energias, boas ou más, depende das nossas escolhas. E nesse momento, com certeza nós vamos trabalhar as energias boas, pensando um pouco nas outras pessoas, aquelas que gostariam muito de poder estar aqui conosco esta noite. Aquelas que não estão aqui, mas nós vamos pensar nelas, porque nós vamos vibrar. Vibrar é amar, e amar é doar, é dar de si. E é isso que nós vamos fazer, elevando o nosso pensamento ao Pai. Nós imaginamos, não precisa ir muito longe, aqui perto de nós. Nós temos irmãozinhos nossos jogados nas ruas, nas calçadas, dementados, sofridos, violentados. Eles não nasceram para isso não, queridos. Muitas vezes as consequências da vida, eles fracassaram muitas vezes, mas também não tiveram mãos fortes que os ergueram. Nós deixamos que a bondade de Deus possa socorrê-los. E nesse momento nós vamos vibrar por eles. Vamos socorrer esses irmãos nas vias públicas que necessitam tanto do amor, da compreensão, necessitam da comida, da roupa, do remédio, mas necessitam do amor. Porque só Ele pode nos dar a sustentação
para nós passarmos de um patamar para outro, enxergarmos Deus e nos vermos na realidade o que somos, espíritos, companheiros. A matéria fenece, ela passa, ela se transforma no material de novo da terra, mas nós somos espíritos. Vamos socorrer os nossos irmãos quanto e quando pudermos. Lembremos, quando estivermos passando por eles, que são irmãos nossos em humanidade. Que nós possamos fazer aquilo que nos for possível, sem vergonha, com coragem. Aqui nesse momento agora, nós vamos vibrar por eles. Vamos ver as criancinhas, Pai. Vamos pedir a Jesus para estar conosco. São almas que começaram uma encarnação para terem família, para ser felizes. Eles têm dívidas do passado. Quem somos nós para dizer que estão colhendo o que plantaram? No livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores dizem que os fracos e os mais fortes existem para ajudar os mais fracos. São irmãozinhos nossos, violentados, sem família, sem escola, sem alimento, sem oportunidades. O que é que eles serão no futuro? Ladrões, assaltantes de rua, futuros assassinos, porque a tristeza profunda e a dor dentro dessas almas os fará transformar-se nisso. Então nós, como sociedade, não temos responsabilidade sobre essas criaturas. São irmãos nossos e nós temos obrigações sim para com eles. Jesus amado, que as mãos benditas dos homens de coragem e homens de verdade, unidos, possam recolher estas criaturas, abrir mais escolas, mais oportunidades, mais trabalho para os seus pais, mais respeito, para que esses espíritos possam crescer e terem oportunidades melhores de viver e aprender neste planeta, porque foi para isso que eles aqui vieram. Vibremos por eles. Vamos lembrar nesse instante, Pai, de uma parcela grande da humanidade, principalmente os jovens, que se iludem pelas portas largas, muitas vezes, das oportunidades. Não são só os pobres, não, os miseráveis. Famílias abastadas têm perdido seus filhos prematuramente para as drogas. E essa moléstia que mata mais que o câncer hoje na humanidade, mais que as doenças do coração, invadiram os lares. São drogas de todo tipo e de toda forma. É a droga legal e a droga ilegal. E a nossa juventude, grande parte dela está retornando para a espiritualidade, vitimada por esse uso indevido desses entorpecentes da alma e que aniquilam o corpo. Esse instrumento maravilhoso da manifestação espiritual para a sua evolução. Aqui nós temos nas nossas galerias uma porção de jovens. Eles estão chorando, a grande maioria deles. Mas hoje eles compreendem. Nós temos que salvar aqueles que estão encarnados, porque esses meninos vão reencarnar com propósitos diferenciados. Mas esses que aqui estão muito preparando o seu desencarne prematuro para retornarem para a espiritualidade em condições difíceis. Vamos vibrar, Pai, para que essa juventude se volte de novo para a família, para o estudo, para o trabalho, para coisas dignas, que possam fortalecer os espíritos, tirando essa nódoa que envenena a humanidade. Pensemos nele como filhos nossos, se é que alguns dos nossos filhos não estão envolvidos nessa trama terrível das drogas. Vamos vibrar por eles. Antes de terminarmos, vamos pedir, pensando em nossos lares, nas pessoas que lá estão, naquelas que nós desejamos tanto bem, daquelas que muitas vezes nós não nos entendemos com eles. Eles são pessoas difíceis e não estão conosco por acaso, e nós estamos juntos porque precisamos estar juntos. Porque a bondade de Deus nos reuniu para estarmos juntos. Vamos amá-los de todas as formas, de todas as maneiras, com respeito, exemplificando o bem. Vamos pensar neles. Vamos entrar em nossos lares onde eles possam estar.
Vamos imaginá-los nesse instante e vamos falar para eles ao ouvido. Eles são espíritos. Nós nem precisamos verbalizar. Pensa o pensamento, transmite. Meu irmão, eu te amo, eu te quero bem, eu quero o seu bem. Seja feliz. Segue, luta, você vai conseguir. Vamos vibrar por nosso lar e por estas pessoas que nós pensemos agora, estamos pensando agora. De volta a esse ambiente, vamos ficar por alguns poucos segundos percebendo a bondade de Deus, mostrando-nos essa bondade maravilhosa do Pai, recaindo sobre nós essas gotículas de luz como chuva fina, branca, azulada, que os espíritos espargem nesse instante, nesse salão, dando-nos a força necessária para que nós possamos guardar dentro de nós essa lembrança e amanhã, no trânsito, na rua, no trabalho, nas dificuldades, nós possamos lembrar e trazer para dentro de nós essa lembrança boa. E ao invés de maldizermos os momentos, nós possamos dizer: obrigado, Pai. Dá-nos forças, por favor. Permaneça conosco, Senhor, abençoando a cada um aqui presente. Graças a Deus. Vamos voltar nesse ambiente, irmãos queridos, retornando, reabrindo os nossos olhos, respirando tranquilo e nos preparando dentro do silêncio que nós pudermos fazer, porque o trabalho de passe continua. Ele é rápido, como disse a nossa irmã, mas a espiritualidade já nos preparou um pouco para o complemento que vai ser dado dentro daquela sala. Uma semana feliz e muita paz a todos.